Olá, bom dia. Você está no canal da ABAB, Associação Brasileira dos Aconselhadores Biográficos. Eu sou Ana Cristina Marghi, aconselhadora biográfica, e venho aqui trazer para vocês hoje mais um Dedo de Prosa. O Dedo de Prosa é o nosso programa semanal que traz as biografias dos nossos associados. E hoje a gente vai ter com vocês a nossa querida Maísa Guapiaçu. Eu tô aqui esperando ela entrar para poder convidá-la. Tô aqui procurando. Oi, gente. Bom dia, Constance. Oi, Sil. Bom dia, gente. Eu tô aqui de novo, fazendo esse ping-pong com a Sil como host desse canal. Maísa entrou. Vou chamar a Maísa para se juntar a gente. Achei Maísa aqui. Olha, é mais fácil, bem mais fácil fazer pelo YouTube, eu tô achando. Deu Bom dia, certo. Maísa. Bom dia, querida. Bom dia a todo mundo. Como você está nesta manhã ensolarada? Ensolarada aí, nublado em Curitiba, mas eu tô com sol dentro de mim, então tá tudo bem. Ai, que lindo. Gente, tem sido um prazer conhecer Maísa. Maísa é poesia pura. O que essa mulher Imagina. fala vira poesia, é uma delícia. Bom, Maísa, vamos Então, começar? hum, Olha, bom dia, feliz de estar aqui com a Maísa. Quem mandou esse recadinho foi a Dulce Ribeiro. aham. Tem um monte de fã, tem uns Maísa linda aqui, ó, que maravilha. Bom dia. Ai, peraí, olha que eu me atrapalho com essa coisa aqui do Insta. Não, tranquilo, Maísa, eu eu queria também, né? começar te pedindo Hum. para falar um oi, se apresentar para os nossos telespectadores. Então tá, quer dizer, eu vou falar um monte de mim, né? Mas o meu nome é Aham. Maísa Guapiaçu, eu sou carioca, moro em Curitiba há 30 anos, e isso faz parte do meu caminho, da minha biografia, né? Eu sou aconselhadora biográfica, estou aconselhadora biográfica agora, amo fazer o que eu faço, né? E tem uma história que a gente vai ouvir que tem essa coisa de ciclos fecharem e ciclos abrirem e eu chegar no aconselhamento biográfico. Acho que é isso, acho que eu vou falar de mim um monte aí, você vai me perguntar, eu vou Sim. responder, acho que vai ficar assim. E idade, coisas importantes para Ah, aconselhadores biográficos. isso, né, para aconselhadores biográficos. Eu tenho 63 anos, acabei de fazer. Em julho, 63 anos, e celebrei lindamente. Sabe? Foi muito bom, muito bom. Tá Maísa sendo está muito bom livre para estar falar. livre. E, É gente, a maravilhoso, é nossa maravilhoso. primeira convidada da região sul. A gente está muito contente, mas muito contente de sair do eixo Rio-São Paulo. Muito mesmo. Uhum, Venham todos os nossos colegas queridos que estão fora do eixo Rio-São Paulo também. isso. Aham. Uhum, Maísa, você me mandou uma frase linda para colocar no seu uhum. flyer. Eu queria que você começasse falando dela. Você disse, escreve aí embaixo do meu nome que eu acredito que o caminho do coração é sempre o melhor caminho. O que Pois isso quer é. dizer? Eu fui aprendendo isso na vida, né? A gente, a minha mãe costumava falar muito isso, acho que vinha da minha avó, que era assim: o que que seu coração tá pedindo? O que que seu coração tá mandando? O que que seu coração tá dizendo? Isso fica, né, na gente. E à medida em que a gente vai vivendo e vai aprendendo a observar a vida, vai aprendendo a observar os caminhos que a vida, os caminhos pelos quais a vida nos leva, né, a gente percebe que isso é verdade. Toda vez que eu segui o meu coração, né, esse coração me colocou de novo no caminho, me colocou de novo em cima do fio vermelho da minha vida para eu encontrar a minha missão e o meu propósito. E não só é, me levou para esse caminho, mas me traz os comos, né? Como eu acesso esse caminho, como eu acesso as pessoas que eu encontro nesse caminho. Então, e esse caminho do coração se desvela e se desvenda ao longo de toda a minha biografia.
E não Uhum. é essa coisa desse coração no sentido piegas, não, é o coração real, né? No sentido da gente conseguir absorver o mundo nesse processo rítmico, né? De trazer o mundo para dentro, o coração processa tudo aquilo e aí você devolve para o mundo. É esse caminho, é assim. Sabe que eu ouço muito essa pergunta, né? Imagino que você também, mas como é que eu ouço meu coração? Como é que a gente ouve o nosso coração, Maísa? A gente vai aprendendo, né? A Uhum. gente vai aprendendo. Começa, à medida em que a gente vai ouvindo e vai confiando, né? A batida fica mais forte. É uma batida diferente, né? Quando você percebe que tem que seguir um caminho. Quando você percebe que um ciclo tem que fechar e você tem que começar uma nova coisa, começar um novo. Né? O coração que é o guia para a tua transformação, que vai levar à tua metamorfose, que vai levar ao teu caminho e ao teu estar no mundo para o mundo. Né? É ir tentando, mas é acerto e erro, né? Eu queria então te pedir para contar como é que foi esse acerto e erro. Porque, gente, a Maísa começou a vida profissional dela como engenheira florestal, é isso? Engenheira Isso. florestal. Como é que foi esse caminho de engenheira florestal a aconselhadora biográfica? Conta pra gente. É um caminho muito, muito interessante. E eu entrei no caminho da engenharia florestal também assim, os encontros foram muito importantes na minha vida, né? Então eu fazia magistério, né, que antigamente se chamava Escola Normal, no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, e alguém falou assim para mim, vamos fazer engenharia florestal, brincando. E eu fui pesquisar e falei, ei, eu gostava de mato, eu era bandeirante, eu acampava, fazia sentido, e eu fui fazer essa faculdade. E isso me levou a morar fora de casa, né? A primeira pessoa a primeira mulher solteira da família que fazia isso, né? E eu comecei a abrir caminhos seguindo isso. E fui para a faculdade, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Éramos 7 mulheres numa turma de 50 homens. Então, lidar com a engenharia. E aí, mais ou menos com 18 anos e meio, eu entrei na faculdade com 18, eu tive a primeira aula de ecologia e me apaixonei. E aí o coração bateu tum, 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 diferente. Né? Me apaixonei por aquilo e acabei, né, eu vou encurtar um pouco a história, eu trabalhei, depois que eu me formei, fiquei desempregada, trabalhei um pouco com economia florestal e abri o concurso para a universidade para dar aula de conservação da natureza. E eu fiz o concurso e passei. Estudei que nem uma desesperada, fiz o concurso e passei, e comecei a dar aulas lá. E chegou a hora de fazer mestrado, né? Era a vez de fazer o mestrado, eu fiz a prova aqui para Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, tum, 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 bateu o coração, eu falei, é aqui que eu quero ficar, é nesta cidade que eu quero ficar. Então eu fiz o mestrado, comecei o doutorado, e a universidade me chamou de volta, e eu ia e voltava, dando aula no Rio, de ônibus, voltando para Curitiba. E a vida foi seguindo, né? Chegou uma hora, quando mais ou menos por volta dos 42, minha mãe falece, ela estava morando comigo aqui, ela teve um processo de Uhum, Alzheimer e a gente cuidava dela. uhum. E eu levei quase uns 2 anos para entender que eu não precisava cuidar de mais ninguém, que eu tinha que cuidar de mim. E aí, tum-tum, o coração bateu e as coisas começaram ele me levou para esse caminho. E eu descobri, eu queria fazer um trabalho voluntário, e descobri a Casa do Contador de Histórias aqui em Curitiba, que era uma ONG que levava histórias a, a pessoas em risco social. Né? Então, eu fiz o Uhum. curso e comecei a lidar com histórias, que foi um outro grande encontro. Foi um grande encontro kármico da minha vida. Estudar histórias e escolher histórias para levar para essas pessoas. Então, eu contava história para menina, para adolescentes presas, eu contava história para crianças em casas lá, foram tiradas da guarda dos pais, eu contava histórias para idosos, eu contava história para crianças e jovens que tiveram paralisia cerebral, então uma gama imensa, e comecei a ver a força,
dessas histórias, como que essas histórias, como que esses contos de fada mexiam com as pessoas, né? Tive um grande encontro kármico aí, que foi a Marta Teixeira da Cunha, que é a fundadora da casa, que me levou pela mão por esse caminho, né? Uhum. A casa é de base antroposófica. Um dos pilares da casa é a antroposofia. Ah! E daí E eu aí vou eu repetir uma outra frase da Maísa, desculpa, mas eu tenho que falar que quando ela fala disso, desse evento na biografia dela, ela me manda a seguinte frase: e daí a antroposofia se fez casa para mim. Olha, a isso, senhora é uma ela se fez. poeta, gente. Não, ela se fez casa. Sabe naquela coisa que a gente estuda, né? Para buscar o local kármico, né? Eu digo que a antroposofia é o meu local kármico, é o meu nicho ecológico. É a partir daí que eu sigo, né? E nesse processo de contar histórias, eu comecei a lidar com pessoas e me veio aquela sensação de que fechou o ciclo na universidade. E aí eu pedi exoneração. E as pessoas Uhum. ficaram loucas, como é que vai um cargo Que público, concursado, coragem! né? Não foi fácil, demorou, foi difícil, mas eu falei, acabou, e pedi exoneração e não tinha emprego. Eu estava fazendo uma consultoria, e aí um ex-professor meu do doutorado me chama para trabalhar numa ONG, numa fundação de conservação da natureza, onde eu fiquei 12 anos, fazendo um trabalho que eu amava também, e paralelamente contando as histórias. E aí uma coisa que eu falo assim, se as histórias fazem efeito em quem ouve, imaginem quem estuda aquelas histórias, em quem entra naquelas imagens, né? E aí um dia, quer dizer, não foi um dia, né? Mas assim, aí eu me deparei com uma determinada história Uhum. que também fez o coração bater diferente. Uma Ai, história que é assim, curiosíssima. um dia Deus tinha acabado de criar o mundo, estava tudo pronto. E aí ele se sentiu sozinho. Então ele se abaixou no chão, pegou um pouco de barro e começou a moldar um boneco de barro à sua imagem. Acabou. E acabou. O boneco era parado, mudo, não fazia nada. Então Deus, com a sua sabedoria, teve uma ideia. Invocou a alma, mandou chamar a alma. E a alma que vivia lá no universo, dançando, bailando, a alma bailarina e livre, atendeu ao chamado de Deus. E aí Deus falou para ela: entre nesse boneco de barro. A alma, entre uma pirueta e outra, só sorriu e disse não. Deus ficou brabo. E aí ele exigiu que ela entrasse no boneco de barro. E a alma bailarina, peregrina do universo, se recusou, deu mais uma voltinha e saiu. E foi lá bailar entre as estrelas. Ah, mas Deus é Deus, né? E ele teve uma ideia. Mexeu um pouquinho lá no boneco de barro e chamou um anjo musicista e combinou com ele. Deus tinha instalado uma portinha atrás daquele boneco de barro, uma pequena portinhola com um trinco. E aí o anjo pôs o plano deles em prática. Chegou na ponta de uma estrela e começou a tocar a sua flauta. E era uma música tão linda, tão linda, tão linda, que a alma escutou e chegou perto e começou a dançar em volta dele. E o anjo foi se encaminhando devagarzinho para onde estava o boneco de barro. E a alma dançava, 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 inebriada por aquela música. E aí o anjo abriu a portinhola, pulou para dentro, e a alma dançando, dando uma reviravolta, pulou. E o anjo saiu e trancou aquela porta. E é onde a alma está hoje, dentro daquele boneco de barro, feito à imagem de Deus, ansiando sempre pelo momento de voltar para o universo, de voltar para o mundo das estrelas e dançar a música das esferas celestiais. E aí, eu ouvi essa história começou a reverberar e eu falei, o que é isso dentro desse boneco de barro? Né? Como é que a gente Coisa pode... mais linda essa história, Maísa. Essa história ela está no livro Fio de Ariadne, da Sueli Uhum. Passeri. E aí ficou com aquela coisa, alma humana, gente, gente, gente.
E aí, de novo, a Marta chega para mim e fala assim, nossa, tá faltando um biógrafo na casa. E, concomitantemente, na fundação, a gente começou um programa, desenvolveu um programa, trainee em meio ambiente, em que a gente ia treinar pessoas que iam fazer, trabalhar, né, na conservação da natureza no futuro, e também tinha base antroposófica, porque uma das diretoras da mantenedora, que era o Grupo Boticário, eu trabalhei na Fundação Boticário, tinha feito muitos estudos, muitos cursos na Adigo e estava apaixonada pela antroposofia. Então, reencontro a antroposofia, e aí vem grandes mestres na minha vida, né? Quando eu vou aprendendo, vou estudando, e veio aquela coisa, fecha o ciclo, acabou, agora você vai trabalhar com gente. E continuava contando histórias, e aí as coisas aconteceram e eu fui. Então, tinha feito um biográfico, e comecei a entender um pouco mais de mim, e lá fui eu, né? Por esse caminho, entrei na Sagres, sou da segunda turma, né, de formação, uma turma maravilhosa que a gente se encontra até hoje, que a gente se chama Só dos gente Cavaleiros de maravilhosa, Micael. né? Os Cavaleiros de Micael, porque tem Tânia Matos, que eu amo, tem Fernanda Tânia Cero, que eu Matos está amo. junto. Então é isso, e aí que eu cheguei, né, neste caminho do aconselhamento biográfico, né? E claro Você que disse assim, uma outra coisa para uma outra. Gente, mas é cheia de frases poéticas, estou falando sério. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre falasse um pouco mais sobre o que significa a pausa. Você me trouxe nas nossas conversas prévias 3 frases falando sobre a pausa em contextos diferentes e você disse que foi o caminho da contação de história que te ensinou a importância da pausa. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. isso. E foi aquela coisa, as histórias, né, são o encontro, acho que o meu grande encontro kármico, que são um caminho de trabalho, inclusive, né? Eu sou contadora de histórias. A gente aprende que é na pausa que a imagem se faz. Quando a gente fala que assim, o caminho é do coração, né? Na antroposofia a gente fala isso, a gente tem que pensar com o coração, né? O coração é o nosso órgão pensante, né? O coração é o nosso órgão que nos dá o espaço da pausa. Não é assim? Tum, tum, pausa. Tum, tum, pausa. E é nessa pausa que as coisas acontecem. É na pausa que as imagens chegam, né? É na pausa da pergunta para o seu cliente que as imagens chegam a ele. Né? É na pausa na vida que a gente olha para dentro e a gente processa e a gente aquece o que vem do mundo. Uhum. E quando você conta a história e que você faz as pausas, os ouvintes fazem essa imagem. E aí é na pausa que os pequenos milagres acontecem. E é importante isso, essa pausa na vida, essa pausa no sentido de... A pausa não é um momento de parada à toa, mas é no momento de deixar aquecer dentro de você tudo que está acontecendo. Uhum. Acho que é meio por aí. Acho super importante, inclusive, falar da pausa desse jeito, né? Que Uhum. não é o momento em que nada está acontecendo, mas é quando você dá espaço para o que está dentro de você aconteça plenamente. Muito bonito. Queria que É. você contasse então um pouco aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, Maísa, como é que você trabalha isso, essas coisas todas, como aconselhadora biográfica com as pessoas que chegam até você? Isso. É, é bem interessante, assim, esse ouvir o coração, esse tum-tum diferente, né? Essa atenção que a gente começa a ter e essa pausa que a gente faz quando vai, antes, eu faço pausa antes de atender, antes de qualquer atendimento, né? Eu faço pausa quando eu vou preparar os próximos atendimentos, para tentar entender e ver o que está acontecendo, né? Então, a gente segue e o coração manda, e aí vai a intuição, e agora com a idade que eu tô, a gente cada vez mais se abre para esse chamado, né? Cada vez tem menos medo de seguir essa intuição, né? E a gente usa o que a gente percebe que o cliente precisa. E às vezes o cliente precisa de uma boa história. Ele precisa, às vezes, de uma história para poder
sair da ciranda do pensar, porque a tendência da gente, quando a gente vai entrar num processo de ajuda, né, a gente sempre tenta racionalizar e é a cabeça que funciona e o mundo manda a gente sempre para a cabeça. E a história obriga a gente para essa pausa. Então a gente, para algumas pessoas, a gente sente que precisa disso e essas pessoas trabalham as histórias de diversas maneiras, né? A gente orienta esse processo e lendo as histórias e entrando nas imagens, a gente começa a achar algumas respostas. Cada um acha suas próprias respostas, né? Então eu uso isso também no meu trabalho, né? Eu uso um monte de outros recursos, mas as histórias são uma ferramenta preciosa. Não podem ser usadas assim, usando uma expressão bem carioca, a la Bangu, assim. Não dá para usar, né? Todo mundo não é, né? Como são, é um remédio muito poderoso. Não é pegou geral, é uma Não é coisa que a gente usa com intenção. A gente usa com uma intenção precisa, porque é muito sagrado, né? É quando as histórias permitem, eu vou falar um pouco disso, que as pessoas falam, historinha, vamos historinha, um conto de fada. Contos de fada servem para crianças e adultos. Contos de fada para a gente o caminho de desenvolvimento para a alma encontrar o eu e o eu encontrar a alma. Por isso que o príncipe casa com a princesa. O eu casa com a alma na história e são felizes para sempre. Então a gente tem todo esse conjunto. Eu vou te pedir um momento de pausa aqui para a gente dar uma olhada nos comentários. Tem muita coisa linda sendo dita, tem muitos ois. A Sil disse, acho que você pode começar a dizer isso, viu, Maísa, que você é uma semeadora do coração. Ai, que lindo, obrigada. E a gente tem aqui a Tânia Matos dando um oi também. A gente tem Dejanezan, é isso? Djane, a Djane, minha companheira de turma. Cavaleiros de Micael, grande turma, ela tá falando. A Daniela Liu tá aqui dizendo saudades das minhas queridas. Ai, Dani, a gente também. Quem mais tá por aqui? A Tânia falou, né, que a pausa é o momento onde tudo acontece. Tanta gente te dando um oi. Queria só dar um pouquinho de feedback para essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente. E dizer que eu queria um pouco também que você contasse, né, como é que é esse estar livre depois dos 63 e dos seus planos de futuro. Você falou que você tem um monte de desejos, né, assim, um monte não, mas 3 desejos bem específicos e bem especiais de livros que você gostaria de escrever e não tenho dúvida de que irá. Então, é engraçado que tem vezes que a minha biografia parece que foi usada de exemplo para montar os arquétipos, né? Tudo assim, né? tudo assim desse caminho para o mundo espiritual que a gente precisa fazer a partir do 7º setênio aconteceu a partir do 7º setênio, né? Os encontros foram acontecendo, foi tudo acontecendo neste assim, né? E essa descoberta mesmo, né, desse caminho do coração, desse olhar, foi acontecendo. Eu fiz o caminho da Virgem de Guadalupe, né, em que lá no México, com 5 mulheres especiais, eu fui com muitas perguntas, respondi algumas e voltei com novas perguntas. Encontrei a Frida Kahlo, né, que foi a minha biografada, que é a minha paixão. Enfim, essas coisas foram acontecendo. Ano passado eu fiz o caminho de Francisco de Assis e cheguei aos 63. Cheguei aos 63 e falei, vou olhar a minha biografia como se eu fosse a minha cliente. E aí ajeitei toda a minha biografia, fiz o meu espelhamento de 42 anos e vi, isso saltou aos olhos, sabe? Esse caminho rumo à liberdade para que eu possa colocar no mundo, né, aquilo tudo que o mundo me deu. Eu devolver para o mundo tudo isso. Então tem planos, milhões de planos, eu estou super animada, fazendo coisas, aprendendo coisas sempre. E já tem um livro escrito, que é um livro de contos de fadas para adultos, que está ali no forno, que começou de um encontro também com uma pessoa
um desafio com uma pessoa muito querida. Eu quero levar um trabalho também que bem bonito, com as forças zodiacais na biografia, com um olhar diferenciado para essas forças, né, a partir da Uhum. experiência com meus clientes. E também essa questão do uso das histórias como uma ferramenta no trabalho biográfico e no trabalho terapêutico em geral. Já cheguei a dar Uhum. uma oficina aí em São Paulo para algumas pessoas, que inclusive estão aqui me olhando, né? Estão aqui, fizeram essa experiência, né, como aconselhadores biográficos, de olharem como é que a gente pode usar isso na biografia, e um monte Uhum. mais de planos, né? E aí me veio uma coisa, eu vou pegar uma coisa que você falou para mim, né? E que agora aos 63 eu posso dizer com tranquilidade. Você fala assim, me acalmou o coração, né? Eu com 48 quero fazer tanta coisa que não vai dar tempo. Eu digo assim, dá tempo sim. O tempo do coração é outro tempo, né? Tudo dá tempo. Eu até brinquei, eu aprendi isso com a Lua, eu sou super lunar, né? A Lua, que é aquela velha senhora que tudo vê, que não tem pressa, mas não perde tempo. É mais ou menos esse caminho, sabe? Que a gente tem que pensar nisso, né? Dá tempo, né? Então tem um monte de coisa para fazer, e o que virá, virá. E, e vamos entregar para o mundo. Essa sensação de 63, eu preciso dividir com o mundo, com plenitude, sabe? A partir do que está aqui dentro que eu preciso doar, né? E esse é o mote daqui para frente, o coração que me leve, né? Que coisa maravilhosa, gente. Eu quero chegar aos 63 com tudo isso aí, e realmente foi para mim muito bom nesse momento ouvir, né, do quanto ainda dá tempo de fazer, mesmo Muito. entrando aos 48. A gente está chegando no finalzinho do nosso dedo de Uhum, prosa de hoje. E eu uhum, queria pedir para você contar um pouco também, então, para a gente fechar, de como é que você tem levado, nesse contexto aqui, os atendimentos, porque tem gente que acha uhum, ainda, né, de que será que dá para fazer um biográfico online? E aham, eu sei que você está aham, atendendo online, né? E contasse para as uhum. pessoas. Não, funciona, né? Aquela coisa do pessoal, né? Traz uma outra característica, mas a pandemia veio para a gente para mostrar um monte de coisas, inclusive outras possibilidades de trabalho, né? Funciona super bem trabalhar online. Os clientes, né, comprometidos fazem, a gente faz todo o processo, faz a parte dialógica, faz a parte de trabalho artístico, faz todo o processo, consegue acontecer, né, se a gente faz conexão. Então a gente tem que fazer não só a conexão da internet, né, mas essa conexão de pessoa para pessoa. E tem Uhum, funcionado bastante bem, né? E, e durante a pandemia eu tenho atendido online e funciona. A gente sente falta do contato, a gente sente falta da pessoa estar junto, né? Mas a gente acaba conseguindo fazer essa ligação, sabe? Criar essa uhum, egrégora uhum. cliente, aconselhador. Funciona sim. Uhum, Muito bom. Gente, quem está assistindo e quiser entrar em contato também com a Maísa, é só entrar em contato com ela pelo canal dela aqui no Instagram, mandar mensagem por lá. E uhum, eu vou fechar pedindo para você trazer o que que o aconselhamento biográfico trouxe para a sua vida. uhum. Assim, eu sou uma eterna aprendiz, né? E ele trouxe aprendizado. Cada cliente, eu tenho uma gratidão imensa por cada cliente. Eu brinco que eu tenho muita pena dos meus primeiros clientes, né? Porque eu era ainda desajeitadona, mas assim, com cada um eu aprendo muito. Então, o aconselhamento biográfico me trouxe essa possibilidade de aprender e me trouxe essa possibilidade de estar no mundo com o outro, para o outro e em amor e liberdade. E é isso, eu acho. E isso é algo de muito valor, né? Estar com o Sim, é outro e muito para o precioso. outro. Muito precioso. Eu queria terminar contando
que você tem aqui recadinhos. A Constância dizendo que é poesia pura essa prosa de hoje. Reinaldo Vendramini, com saudades do seu colo. Heidi Ruth Oliveira dizendo que está adorando ouvir novamente você, essa contadora de histórias. Que lindo. Que bom. Tanta gente querida. Uhum. Eu sou péssima para isso. Aí eu puxo para ver mais e o que acontece? Ele sobe. Lilian Brodnitz também falando que te conheceu nessa turma da Sagres, né? Se você quiser mandar um Uhum. recado para esse pessoal todo que está aqui te mandando Uhum. recadinhos, Maísa. Uhum. Gente, é só, vocês me conhecem, né? É só gratidão, assim, né? É bom ouvir vocês, bom saber que vocês estão aqui juntos, me ouvindo, né? E vamos seguir nessa trilha do amor, é só isso. Eu acho que cada um entende, né? Cada um entende onde isso entra na sua vida, né? Acho que é Sim. isso. Viana, Tereza, muito linda a experiência. Você mandou as fotos ontem. Aprendi com você. Vivi BR Lemos, aprendi com você. Dá tempo, sim, de fazer as coisas. O tempo do coração é outro tempo. A Érica dizendo. A Érica, não, a Silvia dizendo que o tempo do coração é outro tempo também. Eu queria agradecer a Uhum. todos vocês que estiveram aqui. Delícia. Silvia, manda um recadinho para mim. Quem é da semana que vem para eu anunciar? Que eu não lembro. Me perdoem, gente. É Eu muita lembro. coisa. Você lembra? Então Semana que fala, vem anuncia, mas. é a Constância Ah, é a Isaie, própria Constância, é a querida verdade. parceira do trabalho. É ela semana que vem. Não percam, uma pessoa encantadora e maravilhosa. Que você ainda falou que é a segunda carioca curitibana que nós vamos ter aqui. Isso, E é a sua Cone, parceira de querida. trabalho. Muito Aham. bem. A gente Uhum. fecha então o nosso dedo de prosa de hoje. Eu estou Uhum. muito grata, Maísa. Sua biografia me trouxe muita Nossa, inspiração. Foi incrível obrigada. poder te acompanhar e te conhecer. Aham. Um grande beijo. Obrigada pela oportunidade de conversar, né? Da gente se mostrar para o mundo, né? Que nosso trabalho é muito, muito solitário às vezes. Tá bom? Um Sim, beijo imenso para todos. Foi muito bom estar beijo, com vocês. querida. Beijo, Beijo a querida. todos que Tchau. estiveram conosco Beijo a todo e mundo. estarão. Aham. Tchau. Deixa eu descobrir como desliga, sabe que Com eu ainda. Porque eu adoro que a gente o fica Twitter, aqui dando tchau, dando tchau. tudo. É. Tchau. Beijo, Fiquem bem. querida. Beijo.